Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Quanto mais se aprende, mais se transforma. Quanto mais se aprende, mais o Espírito mostra a sua grandeza. Quanto mais se aprende, mais faz tornar excelsa a luz que se carrega dentro da própria alma. Vós sois uma moeda de dois lados. De um lado o passado, de outro o futuro. E o presente é o valor que tu se dá em tudo aquilo que tu faz e que tu és. Se você não valorizar a si mesmo, a si mesma, pouco valor terá aos olhos dos outros. Se você não valorizar o teu conhecimento, pouco os outros te valorizarão. Se você não valorizar o teu trabalho, pouco os outros irão apreciá-lo. Quanto mais você aprende, mais você aprende a usar todos os talentos que tem. Tem muitos que começam a usar o conhecimento, mas acham que já aprenderam demais. E com o pouco que lhe tem, já querem fazer muito. Aquele que aprende bastante, sabe que todo dia é dia de aprender. Sabe que deve aprender com bem, sabe que deve aprender com as dificuldades, sabe que deve aprender com os ganhos, sabe que deve aprender com as perdas. O Espírito vai se transformando e mostrando cada vez mais que toda a capacidade que ele tem é desenvolvida pelo esforço que ele coloca em toda a sua vida. Quanto de esforço tu coloca no teu caminho? Quanto de esforço tu coloca para desenvolver a tua inteligência? Perceba que muitos se julgam burros, ignorantes. Muitos dizem, eu não aprendo mais nada. Eu não consigo mais estudar. Eu não consigo mais entender isso. Isto é muita tecnologia para mim. Isto é muito conhecimento para mim. Eu já estudei o que deveria estudar. E quanto mais ele se julgar incapaz, mais incapaz ele será. Quando tu começa a trabalhar o teu esforço em todas as vertentes da tua vida, tu começa a perceber que tu é um espírito em movimento, não estático, não parado, porque tudo que está apenas parado, tudo que não se move, tudo que não tem vida, acaba apodrecendo e acabando. Olha a água parada. O que traz a vossa água parada? Apenas algumas bactérias, fungos, vermes, alguns pássaros que talvez se banham de vez em quando lá, mas aos poucos ela vai acabando. O próprio sol, a própria chuva, os outros seres que passam por ela, pouco a pouco vão tentando mudá-la, vão tentando preenchê-la, vão tentando transformá-la. Mas se ela pouco fazer para se mudar, aos poucos não terá mais o motivo de existir. Ao quanto que aquela que está num riacho, um pequeno veio de água, aquela que está caminhando, aquela que está gerando vida, aquela que está em movimento, por onde ela passa, ela traz vida. Por onde ela passa, ela transforma, porque ela em si mesma está se transformando. Quantas pessoas que à nossa volta estão e não têm ânimo de se transformar, porque o nosso mesmo exemplo não é transformador. Quantas pessoas que nós criamos sob a nossa responsabilidade e pouco elas se desenvolveram, porque sempre quando elas queriam fazer algo diferente, dizíamos a ela, tu não vai conseguir, é difícil, para que se esforçar tanto?
Para que ler tanto? Para que aprender tanto se quando você for trabalhar, tu não vai precisar de nada disso? E eles então se fecharam. Aqueles que estavam sob as suas hostes, sob os teus olhos, deixaram de produzir todo o conhecimento e todo o amor que eles poderiam fazer. Quanto mais esforço tu coloca nas coisas, mais as mudanças vêm. O que tu quer mudar na tua vida hoje? Onde quer chegar? Vemos que muitos, como disse Juan, querem trabalho. Para que o trabalho? Para que o dinheiro? Para que a casa? Para que o carro? Para que vai usar tudo isso? Vai usar durante toda a tua vida? Vai usar um lugar bom? Vai comer bastante? Vai brindar bastante? Vai se divertir bastante? E depois, quando acabar? E quando o teu tempo acabar na terra? O que tu terá deixado acá? O que terá semeado? O que terá aprendido? Se tu inteligente que é, se quer oferecer algo ao teu filho, tu oferece para ele uma condição de estudar em outro lugar. E quando ele fica lá, ele voltar, tu vai querer saber o que ele aprendeu? Tu vai querer saber se ele usou com justiça tudo o que ele recebeu de vós? Porque seria diferente vós com Deus? Quando tu regressar, aquela que se és a pátria maior, tu vai olhar o teu próprio caminho, e tu mesmo vais se verificar junto aos teus irmãos, porque outros também voltarão. Tu encontrarás o João, o Pedro, o José, o Pablo, tu encontrarás a Maria, tu encontrarás a Carmen, tu encontrarás todas elas, e vai conversar. Uns vão dizer: eu usei o meu tempo errado, eu poderia muito ter aprendido, eu poderia muito ter ajudado, eu encontrei no meu caminho todos os espíritos que eu poderia ajudar. Alguns bateram na minha janela, outros na minha porta, outros foram apresentados por homens bondosos, que incentivaram a estender o amor e a verdade. Em sonhos, eu conseguia vê-los muitas vezes chorando, gritando. Na minha cabeça apenas uns sonhos confusos, onde via apenas algumas cenas de guerras, outras de perseguições, outras de espíritos que para mim eram monstros, seres bestiais, e minha mente não conseguia compreender que a bestialidade estava em mim. Foi então que eu comecei a perceber que havia muitas coisas para fazer. Precisava eu aprender, precisava eu me desenvolver. Mas antes, eu não queria fazer. Antes tivesse feito, antes tivesse mudado, antes tivesse rezado, antes tivesse aprendido. Hoje eu regresso deste lado e começo a avaliar. Tu fez igual a mim? Maria, José, João, Pablo, o que vocês fizeram? Maria disse: eu sofri bastante. Eu vivia numa casa pequena, tinha poucos recursos. Tinha uma pessoa do meu lado que brigava todo o tempo comigo. Por muitas vezes eu quis ir embora, eu quis desistir. Mas Deus me presenteou com 2 pequeninos, 2 meninos, que sempre olhavam para mim com os olhos de quem precisa de amor. Por ele eu me esforçava, por ele eu trabalhava, por eles eu me dedicava, por eles eu sofria calada. Os anos foram passando e eu vi-los crescer. Aos pequenos eu levei o melhor,
do pouco que tinha. Começou a estudar logo cedo. Trouxe o conhecimento das palavras, e quando eu já estava mais velho, queria que eu também aprendesse, mas eu tive dificuldades. O outro, um pouco mais exigente, queria ser médico. Eu disse a ele: como tu vais ser médico? E ele disse: não sei, mas eu sinto dentro de mim que eu também devo aprender. Começou desde cedo a trabalhar e logo saiu de casa. Começou a buscar na vida várias formas de conhecimento. Começou a estudar com outro. Fez todos os tipos de trabalho. Até que um dia voltou à minha casa, com um diploma em sua mão. Olhando nos meus olhos, disse: mãe, eu não disse que conseguiria? Acá está o seu médico. E eu não consegui me conter, disse Maria. Uma alegria muito grande encheu meu coração. Aquele que perseguia-me continuou a reclamar: este não vai dar nada. Tantos médicos existem, mas não vai ter nada na vida. Este trabalhou junto com o outro, desenvolveram, e eu voltei para cá feliz, não por mim, mas por eles. Olhei então para João e perguntei: João, o que tu fizeste? João olhou e disse: minha vida foi um pouco diferente. Eu trabalhei bastante, vivi nas minas de carvão. Chegava de madrugada, levava meu carrinho, minhas ferramentas, tirava, extraía da terra o que ela podia me dar. Fazia isso 12, 13, 14 horas. Trabalhei a vida inteira. Não conheci direito os meus filhos. Tive alguns, mas não cuidei de nenhum. Voltei para cá com um problema sério no pulmão. Hoje, estou ainda a me tratar, mas aprendi que quanto mais eu trabalhava, mais eu conseguia ter forças para trabalhar. Quanto mais eu me dedicava, mais vinha forças que eu não sei de onde é, que fazia com que eu pudesse fazer um pouco mais. Com esse pouco que eu recebi, eu ajudei alguns irmãos da parte do meu pai, porque da parte da minha mãe, desde muito cedo eu não os via. Eu sei que eles se deram bem, não sei de quê, mas eu fiz o que eu podia fazer. Com o esforço que eu tinha, eu os ajudava. Miramos para Carmen. Carmen, uma mulher que bailava bastante. Não é Carmen que vem acá, conhecida como Carmencita. Carmen, uma mulher que trabalhava junto a muitos homens, vivia na noite, conheceu muitos homens, conheceu muitas mulheres, conheceu os lados de cada um. Sempre procurou ouvir aqueles que iam ter com ela, antes de se deitar. Ouvia uns que reclamavam da mulher, outros que reclamavam do dinheiro, outros que reclamavam dos amigos, e ela pouco poderia ajudá-los. Mas ela lembrava-se de uma coisa, que sua mãe sempre dizia quando ela era pequena: quando o mal bater a tua porta, seja pela tua boca ou pela boca de alguém, reza. Reza para que o mal vá embora. Reza para que traga até vós algo de bom. Reza para aqueles que precisam de ajuda, encontre justiça nas mãos de Deus. E sempre ela fez isso. Sempre. Mesmo que estava a entregar o seu corpo para tentar trazer um pouco de dinheiro para sua casa, ela sempre rezava. Às vezes a mente confusa mal conseguia terminar. Este se ia embora, ela ficava pensando no que tinha feito, se julgando sempre, se maldizendo sempre, porque não achava certo. Mas na sua cabeça, no seu conhecimento, pouco além disso, ela conseguia fazer.
desencarnou também, trazendo as doenças do corpo físico. Passou muito tempo sendo ajudada, sendo acolhida, e agora estava se reunindo aquele grupo pela primeira vez. Aquele homem primeiro, que escutou as histórias de cada um, começou a pensar: o que eu fiz? Eu não orei por quase ninguém. Eu não ajudei os meus filhos. Eu não ajudei os meus irmãos. Eu apenas vivi. Me diverti bastante, comi bastante, fiz muitas coisas que antes achava que era certo fazer. Mas agora eu vejo vocês e me sinto tão pequeno. Quantas coisas, quanto tempo, quanto me foi oferecido e pouco eu consegui fazer. Este homem agora, arrependido, está se preparando de novo para voltar. Ouviu muitas histórias, chorou bastante a dolor do arrependimento e colocou na sua mente apenas uma coisa: eu quero servir. Não sei como, não sei onde, não sei para quem. Eu quero apenas oferecer um pouco do meu tempo, do meu conhecimento, do meu amor, da minha vida. Já está programado para reencarnar. A terra vai ser um professor. Já está acá descrito que não vai ter filhos. Vai apenas se dedicar ao conhecimento, ao aprendizado, para fazer com que os outros possam encontrar a luz do amor. Irá reencarnar mais ou menos nas contas de Brasil, daqui 12, 13 anos. Mas já sabe muito bem o que se esperar dele. A única coisa que pede, que tenha discernimento para não errar de novo. O esforço cura, o trabalho enaltece a alma. O conhecimento faz o espírito compreender a sua caminhada para poder servir à luz do amor. Mentalize o que tu quer para ti. Será que apenas dinheiro? Será que apenas comer? Será que apenas beber? Ou será que você veio para valorizar esta moeda que é vós, donde o valor é você que dá? Deus bendiga a todos vosotros. Gracias.